Existem páginas no TikTok que conseguem visualizações que chegam a 138 milhões, como você pode ver aqui, que são wallpapers, alguns animados de desenhos, animes, são temas específicos dessas páginas que postam aqui em massa, em frequência digamos, farmar view. Aqui, ó, veja, 70 mil, 424 mil. Essas postagens estão com música já. Eu não vou liberar aqui para não dar copyright, mas só mutar aqui. E veja, são imagens geradas por IA, algumas animadas. Outra página, olha só, 1,2 milhões de views. Vem postando, vem farmando view, vem ganhando view e, consequentemente, monetizando no TikTok. Veja, o mesmo segmento de animações, do imaginário, né, da cultura pop, bastante anime também. E são publicações que pegam muitas views. Veja, ó, 4 dias atrás eu estou falando de 826 mil views, é muita coisa isso. E são páginas que reproduzem wallpapers, né, de animações e animes. O meu objetivo é mostrar para você uma automação que eu chamo de fábrica de arte digital que faz exatamente isso, que cria essas imagens de forma automática e posta também de forma automática no TikTok e que você pode utilizar aí para monetizar também. O meu objetivo é dissecar a automação aqui, é mostrar o passo a passo, o que ela faz. Eu não vou construir ela do zero, eu vou apresentar ela aqui, mostrar a questão como que é a lógica por trás da automação e os prompts usados aqui. Se você quiser ter acesso ao arquivo da automação, que é o arquivo JSON que a gente sobe aqui no N8N, conheça a IA Creator Society, que é a comunidade onde eu trago automações de conteúdo e vai ter outras automações muito úteis para você otimizar sua produção de conteúdo. Essa é só uma delas. Então, acesse o link aqui embaixo do vídeo e conheça a IA Creator Society. Então, beleza. Essa automação aqui está no N8N, é uma plataforma onde nós utilizamos, onde fazemos automação. Tem crescido, tem se popularizado o uso do N8N, que é essa plataforma onde a gente consegue otimizar e fazer automações de IA. Então, eu vou falar sobre essa automação específica aqui no N8N. Eu vou começar do absoluto zero e até o final desse vídeo você vai saber como monetizar, como você pode usar isso daqui para ganhar dinheiro no TikTok utilizando essa automação aqui, beleza? Detalhe, essa aqui é uma página também que eu fiz apenas alguns testes. Deixei postando, a automação ficou rodando automático e ficou farmando view também. É, esses foram resultados que eu consegui através dessa automação. Só que as imagens estão todas iguais porque eu deixei a automação pinada. Então ela pegava sempre as mesmas informações e replicava a mesma imagem. Não é o que a gente está vendo aqui, porque são diversos temas. Enfim, você vai saber mais a fundo agora na automação do absoluto zero. Bom, aqui no meu N8N eu vou criar um novo workflow. Eu vou clicar aqui nos três pontinhos, Import from File. Quem está na comunidade vai ter acesso ao arquivo JSON, que é o arquivo da automação que eu estou abrindo agora, que vai facilitar. Então, se você está na comunidade, você vai baixar o arquivo, você vai ter a automação aí na mão, desse jeito. Bom, à primeira vista é uma automação que parece complexa, mas ela é simples. Ela é dividida em três fases. A primeira fase aqui da nossa automação é gerar os prompts das imagens. Essa aqui é dividido em três agentes. O segundo passo é nós gerarmos as imagens. Nós vamos utilizar o modelo o Sora do ChatGPT. E o terceiro passo é publicar as imagens de forma automática, que a gente vai publicar no TikTok, mas você também pode publicar em outras redes sociais também, conforme aqui está aqui na automação. Bom, a automação começa com um gatilho, é um gatilho de agendamento, onde nós colocamos o intervalo que ele vai ser acionado. Aqui está o gatilho de acionamento está diário. Aqui veja, está em dias aqui, pode ser semanais também, ou em horas também. E está diário para postagem diária no nosso TikTok. Bom, a lógica desses três agentes aqui, às vezes a gente tem que pensar de trás para frente para a gente entender o fluxo como um todo. Por quê? O que a gente quer nessa primeira fase nada mais é do que um prompt para gerar a imagem que a gente quer, para chegar naquele resultado que a gente viu nessas páginas aqui do TikTok. Veja que são três agentes. Primeiro, o agente de estilo, Style Agent.
depois o agente do personagem e depois o agente para gerar o prompt final. Mixando, né, essas informações, os dados que a gente colocou aqui no prompt que a gente vai ver daqui a pouco. O objetivo final é eu chegar nesse prompt aqui. Veja, é um prompt em texto, text to image prompt, para ser transformado numa imagem, e é um prompt complexo, é um prompt que descreve tanto o ambiente que o personagem está, veja, neon, Night City, é bem detalhado o prompt. Ele também revela características do personagem em si, da imagem, de todo o ambiente e os elementos também, essas características da imagem. Então, o objetivo dessa primeira fase é nos darmos um prompt totalmente detalhado e profissional para nós conseguirmos gerar a imagem aqui na segunda fase, correto? Depois aqui do gatilho de agendamento, a gente tem o agente, style agente. E antes da gente falar especificamente do que é o agente, a gente pode falar o que é essa estrutura. Bom, aqui é um input, aqui vai entrar informação, aqui você vai definir o que o agente vai fazer com essa informação, e aqui vai ter o output, onde ele vai dar a resposta aqui que você instruiu o agente. Ok, isso é em todos, né? Aí vai receber a informação, vai processar aqui, né? Vai receber, vai fazer o que você está falando aqui e vai te devolver aqui um resultado. Para criar um agente, você vai aqui no mais, digita agent, AI agent e beleza. Olha só, vou abrir aqui para explicar melhor, né, o agente aqui. A configuração desse agente, veja, aqui a fonte aqui a gente coloca define below, o prompt o que a gente a ordem que a gente está dando para o agente aqui, ó, generate a visual style. Aqui a gente seleciona essa opção aqui, ó, require specific output format, para a gente requerer um formato de resposta específico. E aqui eu vou colocar o prompt do formato de resposta. Aqui a gente colocaria bem aqui e apenas isso. Veja aqui, para eu requerer um formato específico, está falando que eu preciso conectar um output parser, que nada mais é do que esse nó aqui. Veja que todo agente precisa de um chat model, que eu clicando aqui, eu venho aqui e seleciono o chat model, né? A IA que eu vou usar aqui para processar essa informação. Aqui a gente vai usar o OpenAI Chat Model. Só colocar OpenAI e beleza. E aí aqui, veja, exatamente como está aqui, ó, a gente seleciona o chat model que a gente vai utilizar aqui, as chaves APIs. Beleza. Bom, voltando, eu não vou ensinar, eu não vou construir do zero, eu vou falar como configura tudo aqui. Todas as informações você pode tirar aqui, você pode ver se você está vendo no YouTube, mas para ter acesso à automação e aos prompts corretos aqui, ó, veja, apenas se inscrevendo na comunidade. Na instrução aqui do agente, a gente está utilizando o chat model da OpenAI. Tá aqui, essa é a configuração que a gente vai utilizar. E aqui no prompt a gente pode perceber, ó, style target, o objetivo do agente é personagens de anime. Use a ferramenta Pensar para cuidadosamente gerar o seu output. Você é um expert Visual Style Generator, de IA Creation. O seu trabalho é criar visuais, prompts para Live AI Wallpapers. Veja, aqui está a instrução. Aqui eu estou falando, cada vez que você for chamado, você vai selecionar um estilo da lista. E a lista, olha só, aqui tem uma lista de 50 estilos de arte, de anime que eu posso gerar. Entendeu? Então veja, aqui ó, tá Broken Mirror, College with Mixed Media, Textures, são todos estilos de wallpapers de animes, né? Que eu consigo criar. E aqui, veja, no 50 tá Generate Your Own, que é para ele gerar o seu próprio estilo, mas para ele não ficar apenas no rol taxativo aqui, para ele conseguir criar um estilo totalmente do zero também, ele ser criativo, tendo como base esses estilos aqui que eu coloquei, correto? Nesse agente aqui, que é o Style Agent. Aqui na nota, né? Seja cinematográfico, diverso, combine as ideias de visual criativamente e explore, né, as fronteiras artísticas. Então, veja, aqui eu instruí, né, esse agente falando que ele tem que criar, né? Aí aqui em cima a gente vai configurar o chat model e para isso você precisa ter uma chave API criada, correto? Da OpenAI.
Bom, para configurar sua chave API na OpenAI é muito simples, você coloca no Google mesmo, OpenAI API Key, eu vou abrir aqui. E aqui na plataforma da OpenAI, da organização OpenAI, você colocou aqui, ó, OpenAI API Key, achou aqui. Vai ter aqui no esquerdo API Keys e você consegue criar uma nova secret key, né? Uma nova API Key clicando aqui em cima, correto? Então veja, aqui são todas as minhas chaves APIs e aqui são os projetos, né, das minhas chaves APIs. Eu vou criar uma nova, nomeei aqui a minha chave API, Fábrica de Arte Digital. Vou subir nesse mesmo projeto mesmo, vou copiar a chave API, vou voltar na minha automação, vou clicar aqui em cima. Aqui são as outras chaves APIs que eu já tenho cadastrado. Eu vou criar uma nova credencial, vou apagar essa daqui, vou dar Ctrl V. Coloquei o nome, vou dar um save. A credencial vai ocorrer, vai testar com sucesso e pronto. Configurei aqui, ó, OpenAI API Fábrica de Arte 01. O modelo que a gente vai utilizar nessa automação é o GPT 5.1. Até então é o melhor, até o momento desse vídeo. E veja, é dessa forma que a gente começou, né, a configurar aqui o nosso agente. Depois de executado o primeiro nó, o que aconteceu aqui? Veja, ele utilizou o OpenAI Chat Model, né, para conectar o cérebro aqui do GPT ao nosso agente. Ele utilizou essa ferramenta aqui, que é o Think, que está conectado aqui para deixar o agente pensar antes de responder, o que melhora a qualidade. E o Output Parser, que está aqui, que na verdade é o último aqui do agente, que ele vai dar a saída do agente como que a gente quer, que a gente quer em JSON e nessa estrutura aqui, ó. Essas são as informações que ele está jogando para fora, né, do agente para o próximo agente entender. Veja, o título, que vai ser esse daqui, Neon Skylines Planets, esse é o título da imagem que a gente vai criar. O caption, a legenda é essa daqui. O estilo é esse daqui. Veja, essa é a saída, né, que ele gerou, onde o personagem vai estar centralizado abaixo, o tamanho dele é médio, enfim, a dimensão é 2D, e aqui a arte que ele vai criar. Beleza? É esse daqui, a configuração do primeiro nó aqui que a gente vai configurar. Basicamente é a nossa credencial aqui da OpenAI que eu já falei que eu já ensinei como configura. Então, o resultado, a resposta que esse agente trouxe para a gente, o estilo, é baseado nessa lista aqui que eu forneci para ele, de 50 estilos, correto? Depois do nosso agente de estilo, tem o nosso agente de personagem, que segue a mesma lógica e ele é conectado da mesma forma que eu utilizo, basicamente, o modelo também do chat GPT aqui. Ele está conectado também em outra estrutura de saída, em outro output parser, para eu configurar a saída dele, que é em JSON, nesse formato aqui, e utiliza também o Think para otimizar a seleção, né, do personagem. Beleza, clicando nele, aqui, você que baixou, né, a automação não tem que configurar nada aqui nesse nó, porque já está tudo configurado, veja. Já está aqui Define Below, aqui é o prompt que eu vou falar para ele, que é o quê? Gere 3 personagens com roupas e cores e detalhes usando a lista inclusa aqui, né? Que lista é essa? Está aqui no meu prompt aqui, que eu instruí ele, que é o nicho, né, dele, né? Agora esse é o agente para selecionar o personagem. E veja, aqui tem uma lista de vários personagens de anime que eu dei aqui, que eu coloquei aqui no agente, para ele ter referência e base. E aqui tem uma lista de exclusão também, veja. Aqui tem o nome aqui que eu não quero, né? É do Pikachu, do Shrek, da Peppa Pig, do Bob Esponja, por exemplo, porque foge do nicho que eu quero, que é o nicho especificamente de animes. Perfeito? Então, esse é o prompt que está aqui. Então, esse é o prompt. Que aqui vai estar específico o nome, a origem, né, do anime, a roupa que ele está vestindo, a cor dominante aí, né, na sua identidade visual. E aqui estou falando para não descrever no prompt características da história, do humor ou da aparência, apenas da roupa e da cor,
correto? Então, é isso aqui que esse agente está fazendo, ele já está configurado aqui. O objetivo também é que você possa editar isso daqui, coloca no cloud, onde você preferir, pede para reeditar, né, a questão aqui dos templates com o nicho que você quer, com o estilo que você quer, com os personagens que você quer para gerar o prompt para o seu nicho com o objetivo que você queira. Que não seja anime, seja um outro nicho, por exemplo. Dessa forma, está aqui o terceiro agente. Aqui também não precisa configurar nada. E veja que aqui, agora eu vou combinar as informações que eu tive aqui, tanto do estilo quanto do personagem. Então aqui, esses apontamentos aqui, ó, veja, é a saída do agente de estilo. Agora aqui do Character. Olha só. Primeiro eu vou rodar esse... Eu vou pinar isso daqui. Só para não rodar de novo as informações. E vou executar esse agente aqui. Agora a gente tem as características dos personagens que a gente quer. Veja, agora a gente tem o nome do personagem, que é esse Killua Zoldyck, o Mau Mau e o Konata Izumi. Veja, são personagens de anime. Aqui é a origem, né? Ó, esse aqui é do Hunter vs Hunter, do anime. Esse aqui é do The Apothecary Diaries. E esse aqui é do Lookstar. Eu não manjo tanto de anime, tá? Mas tá aqui o nicho, correto? Então veja, ele selecionou dentre esses, né? Aqui que eu forneci para ele, esses personagens, esse agente. E agora o próximo agente vai gerar o prompt. Eu vou pinar aqui e vou executar esse agente aqui, porque ele vai pegar essas informações e eu vou exibir aqui o prompt dele. Veja, eu estou falando que ele é um expert em prompt para gerar imagens de IA e que ele recebeu aqui é, duas características de dados, né? Uma do visual style e outra do personagem, né? Esses são todos os dados que os outros agentes geraram. E ele vai pegar essas informações e vai gerar um prompt com as características detalhadas que a gente quer. Claridade, fidelidade, bom, tá tudo aqui específico, prompt que a gente utiliza aqui. De novo, para ter acesso ao prompt, tá aqui, eu estou mostrando também. Se você quiser ter acesso ao prompt pronto, ele está na comunidade, correto? E agora eu vou executar esse nó aqui para ele gerar o prompt da imagem que a gente quer. Superada a primeira fase, agora a gente vai para a segunda fase, que o objetivo aqui é gerar as imagens. Bom, usando a mesma lógica, começando do final aqui para o começo da segunda fase, eu vou clicar aqui e o que nós queremos são, veja, essas URLs aqui que são das imagens, porque se eu copiar essas URLs, elas vão me trazer as imagens que a gente acabou de gerar, correto? Então é essa informação aqui. Então é essa informação aqui que eu busco nessa segunda fase, que é gerar as imagens. Veja. Ok? Bom, esses links, né, vão estar aqui no final, no nó final da nossa segunda fase. O próximo nó aqui é esse de lista, porque veja, essas são as informações que a gente conseguiu gerar com o nosso agente aqui no N8N. Só que nós precisamos alimentar, conversar com o ChatGPT para pedir para ele criar as nossas imagens. E não é essa linguagem aqui que ele vai utilizar. A gente precisa listar em apenas 3 saídas, 3 prompts para gerar essas imagens. Como que eu faço isso? É através desse nó aqui, chamado lista. Já está aqui o código Java para ele retornar o valor que eu quero. Para você que baixou, a automação já vem toda pronta, assim, desse jeito, toda configurada, que a gente está setando, né, com as suas informações mais importantes, entendendo aqui a lógica. Bom, aqui eu vou executar esse passo. E olha só que interessante, o que ele me trouxe. Se eu for em Table aqui, ele me retornou os prompts aqui todos organizados. Ele dividiu aqui, ó, era um item só, ele dividiu em 5 itens, pois são 5 prompts que a gente gerou.
das imagens. Veja, aqui é o prompt da imagem. Ó, o personagem do Hunter vs Hunter, do anime, enfim, as informações que a gente gerou pelos agentes anteriores aqui. Agora a gente transformou de um item para 5 itens. Ok. A próxima fase é a gente gerar as imagens. E a gente faz isso através de um nó chamado HTTP request, que é esse aqui. É como se fosse uma requisição. Ó. HTTP request. O que esse nó faz? A gente simplesmente vai chamar uma tecnologia de fora, que essa é a criação de imagens, né? É o Sora da OpenAI, através desse nó aqui. Ok. Veja, está aqui. É um nó HTTP request. Aqui já vai estar o método dele é post. Já está aqui configurado. E veja, a URL que está aqui é a URL oficial da OpenAI para nós chamarmos essa função para o Sora gerar as imagens. Então é esse o link que a própria OpenAI disponibiliza para a gente chamar essa requisição para gerar imagens. Agora, atenção nesse nó aqui para a gente gerar imagens, porque aqui a gente vai precisar configurar. Veja, que aqui eu coloquei o método post, a URL, essa URL aqui da OpenAI, authentication. Authentication aqui tá none. O nó já vai vir aqui configurado, porém veja aqui em value, eu vou escrever aqui, está escrito bearer, e aqui vai ser a nossa autorização. A gente precisa colocar a nossa chave API aqui para autorizar a gente utilizar o modelo da OpenAI para gerar as imagens que a gente quer. Então, eu voltei aqui, ó, veja, é a chave que eu já havia criado, que é a fábrica de arte digital aluno. Eu vou copiar. Voltei nesse nó aqui, gerador de imagens, veja como está aqui. Vou colocar aqui, digitei bearer, como está escrito aqui, dei um espaço e vou dar Ctrl V. Essas chaves são, você não pode compartilhar com ninguém, tanto é que quando acabar quando acabar essa aula aqui, eu vou excluir essas chaves. Tanto é que quando acabar essa aula, eu vou excluir essas chaves. Beleza, eu coloquei aqui. Configurei dessa forma aqui. Aqui eu coloquei SendBody. Aqui JSON. Aqui é a característica do modelo, como que vai sair o output. Já está configurado. Ok. Então, voltando, eu colocando de forma correta aqui a URL, especificando aqui, colocando nessas características aqui e colocando a chave API dessa forma aqui, eu vou executar esse nó. Bom, o nó foi executado com sucesso. Vamos ver o resultado. Tá. Veja que gerou um arquivo aqui. Eu vou falar para ele mostrar. Ele me retornou aqui um arquivo em texto, em JSON. Eu vou dar um publish aqui. Veja, eu coloquei o retorno. O que a OpenAI nos trouxe? Ela nos trouxe mais dados. E a gente tem que agora converter esses dados em imagem. Correto? Veja, esse é o arquivo, né, que retornou. E agora a gente precisa converter isso em imagem. Um detalhe, quando você configurar esse nó aqui e você colocar a sua chave API bem aqui, dessa forma aqui, provavelmente não vai rodar de primeira, porque para uma pessoa comum ter acesso ao gerador de imagens da OpenAI via API, é necessário fazer um registro. E se der esse erro aqui no seu, vai aparecer um link aqui com um erro, vai aparecer o link, você vai acessar o link e vai cair direto numa página da OpenAI para você fazer o seu registro, que é
você vai colocar como pessoa que você não é uma companhia, você é apenas uma pessoa que quer utilizar o modelo. E eles vão pedir a sua identificação, provavelmente o seu RG ou sua CNH algum. Eles vão pedir um documento de identificação seu, tá? Então você vai mandar a sua CNH ou seu RG para deixar registrado que é você que está utilizando o modelo, para prevenir, enfim, o uso indevido dessa ferramenta. Então tá, beleza. Tá aqui, a gente pegou o prompt, jogou aqui e nos devolveu um arquivo. Agora a gente precisa converter esse arquivo, que é através desse nó aqui. A gente configurou esse daqui, agora nesse daqui já vai vir configurado. Veja, eu coloquei aqui move base64 string to file, que é essa string aqui que veio. Simplesmente eu joguei ela aqui. O output pode se chamar data. E dessa forma eu vou executar esse passo. Olha só que interessante. Agora, aquele arquivo feio, a gente pode ver o que é. Veja, são as imagens. Correto? Agora transformou aquele monte de código que a OpenAI nos trouxe através do Sora, agora converteu nas imagens geradas. E essas são as imagens que a gente acabou de gerar. Então, todas as imagens já estão aqui, através desse nó. Então, é essa a configuração. Agora, os próximos nós, a gente vai preparar essas imagens para a postagem. E a gente vai fazer isso através de uma plataforma chamada Blotato, é onde eu vou ensinar agora a configurar. Então, vou pedir atenção para esse nó aqui, que é o gerador de ideia, de imagens, que são essas configurações aqui. Quando você está aí com a sua automação, você vai configurar desse jeito que eu falei. São esses os campos aqui, e já vai vir configurada, né, na verdade, a automação para quem estiver na comunidade. E apenas vai colocar a sua chave API de autorização dessa forma aqui, ó, in value, e dá um espaço e coloca a sua chave API dessa forma, correto? Assim vai acessar o Sora, o modelo da OpenAI, para gerar essas imagens. E aqui simplesmente eu pego o data, né? Jogo aqui, são todos os arquivos, já está aqui verdinho, e vai converter através desse nó todo esse código nas imagens. Depois de converter as imagens aqui com o nosso nó converter, a gente tem as imagens, perfeito? Agora, o que a gente faz com essas imagens? A gente precisa subir num banco de dados para nossa plataforma aqui depois fazer a postagem e postá-la. Para utilizar isso, para fazer isso, a gente vai utilizar um nó, um HTTP request, que é exatamente esse nó aqui, é o mesmo desse daqui. Só o método, a gente escolhe o método, a URL que a gente vai chamar. Aqui na nossa automação eu sempre vou dando save e eu já publiquei, tá? Eu já dei um publish. Beleza, aqui está um HTTP request, eu vou abri-lo, o método é post. E veja, a gente vai utilizar essa URL aqui, que é deste site aqui. Vai acessar o link que eu deixei deste site aqui na descrição, ou simplesmente coloca no Google IMGBB, esse site aqui, você vai abrir. Aqui no site você vai criar uma conta, pode criar uma conta com o próprio Google. Para demonstrar, eu quero criar uma nova conta, eu já tenho uma conta aqui, criar uma conta. Beleza, criei uma conta. Agora, eu vou aqui em Upgrade, você pode clicar aqui em Upgrade, vem aqui, Acesso à API, clicou e veja, tem aqui o botão Get API Key. É de graça, tá? Olha só, o envio da imagem, esse link aqui, é exatamente este link aqui do nosso nó. Tá aqui o link, né, de envio da imagem, é o mesmo desse aqui. E eu vou Get API Key, que é dessa conta aqui. Vou voltando aqui. Você cria uma conta nesse site, vai em Upgrade. Aqui em Upgrade é acesso à API. Mais uma vez. E tá aqui, ó, Get API Key. Cliquei, já vai aparecer a sua chave API, você vai copiar. Voltou na nossa automação, que é o nó de criar a URL, create a URL, depois de converter, né, a imagem. Tá aqui o método post, a URL é aquela lá que a gente trouxe do site.
Aqui a autenticação a gente coloca desse jeito, já está aqui. E aqui em Value é exatamente onde a gente vai colocar a nossa API Key desse site do IMGBB. Vou dar um Ctrl V aqui, correto? Você vai criar a sua, essa daqui não vai estar mais valendo, que é o site onde a gente vai subir as imagens. Aqui já vai estar também configurado o parâmetro. Então a atenção aqui é para a URL, que já vai estar aqui, e você precisa da sua chave API para colocar exatamente neste campo aqui, ó, em SendBody. É bem aqui em Value, correto? Veja, nesse perfil já tem as imagens que a gente acabou de criar, porque até então, veja, nesse perfil tem várias imagens que eu já criei, as imagens que estavam postando lá na conta de teste, que eu te mostrei aqui. A gente sobe as imagens aqui, então é aqui que a gente acabou de criar uma conta nova nesse site no IMGBB, copiei a chave API aqui e coloquei exatamente neste campo aqui. E agora eu vou executar este nó. Olha só, me deu um output, o nó foi executado. Se eu vier aqui na conta que a gente acabou de criar, já vai estar aqui as imagens que a gente acabou de subir na conta. Veja, essas são as imagens que a gente acabou de criar e subiu aqui através deste nó aqui, correto? Então está aqui a URL de download e a chave API você vai colocar neste campo aqui, a sua. Perfeito? Então depois que a gente gerou a imagem no Sora da OpenAI, converteu a imagem de arquivo para uma imagem real que a gente consegue ver e colocar essa imagem em um banco de dados que vai fornecer para a gente um link, uma URL, né? Vai facilitar a postagem. Agora, aqui esse nó é o nó do Blotato, que também é um HTTP request, é da mesma natureza. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o método, que vai ser post, e a URL que a gente vai subir essas imagens. Bom, como que funciona o Blotato? O Blotato é uma plataforma que permite você postar em várias redes sociais ao mesmo tempo. É uma plataforma paga, porém quem está na comunidade tem um link que vai dar 30% de desconto nessa plataforma. Não esquece de pegar o seu link na comunidade. Bom, aqui eu vou dar um login. É muito simples você criar uma conta aqui no Blotato. É a plataforma que eu utilizo para fazer os meus posts também. E aqui no campo esquerdo eu vou em Settings. E aqui estão algumas contas. Vamos lá. Primeira coisa, para você colocar, por exemplo, a sua conta do TikTok aqui no Blotato, é necessário você logar na rede social no mesmo navegador que você tiver com o Blotato aberto. Por exemplo, aqui eu estou com o TikTok aberto, então eu estou com este perfil aqui, é um perfil de teste, mas eu estou com este perfil aqui logado nessa conta aqui, ó, na mesma aba aqui do navegador. Então aqui no Blotato, simplesmente eu vou desconectar isso daqui só para vocês verem. Então aqui no Blotato eu vou login with TikTok, logar no TikTok. Como eu já estou com a minha conta do TikTok logada aqui no Chrome, ele já vai reconhecer, ó, ele já logou, mas é o mesmo procedimento. Você vai estar com a sua conta logada e vai clicar aqui em login e beleza. Agora, depois de ter logado aqui no Blotato, a gente vem em API. Em API é copy API key. Eu copiei a chave API, voltei aqui na nossa automação, no nó do Blotato. Eu vou colocar essa chave API bem aqui, ó, aqui em Header Auth. Eu vou clicar, Create a New Credential e é o mesmo procedimento. O valor eu vou excluir, vou colocar essa. Vou colocar esse nome, Blotato API aula 1. A credencial já deu sucesso aqui. Eu vou fechar. E pronto, ó. Tá aqui minha credencial em Header Auth Blotato API aula 1. Mas eu já tinha criado essa daqui, mas ele vai dar na mesma coisa, só mostrando aqui o procedimento que a gente vai colocar a nossa credencial aqui, correto? Que é a chave API aqui do Blotato, que a gente copiou daqui. Então, a gente colocou o método post, a URL já vai vir na sua automação, que é essa URL que a gente vai entregar as imagens para o Blotato. Authentication Generic Credential Type. Aqui, Generic Auth Type, Header Auth. Não vou mudar aqui. E aqui está a credencial que a gente acabou de registrar aqui nesse nó, beleza? E aqui já vai estar configurado, porque o que a gente quer é simplesmente a URL das imagens para subir no Blotato. É isso que esse nó está fazendo, nessas configurações, ok? Então, voltando a isso daqui, a URL é essa daqui e a credencial você cria por aqui, no Blotato. Então, perfeito. E agora o último nó da nossa etapa 2 é esse nó aqui, que vai combinar todas as imagens em um post só. Veja, a gente criou 5 imagens em um prompt só que essas imagens têm que ir em um carrossel no TikTok, em uma postagem só. E é isso que esse nó aqui vai fazer.
É um nó de código, combine, já está aqui o modo, é esse run os for all terms, a linguagem em Java, e já está aqui o prompt em Java que a gente está utilizando. Bom, primeiro eu vou executar esse nó aqui do Blotato. Bom, veja, olha só que interessante. Aqui no meu nó do Blotato deu um erro, né? Header name must be a non-empty strings. Bom, aqui estão os detalhes do erro. Eu vou simplesmente copiar, vou abrir o meu Cloud. Eu vou falar, deu esse erro na automação, me deu passo a passo para resolver. Claro que eu coloquei o print da automação, ele sabe o contexto da automação aqui que eu estou mexendo. Mas é assim que a gente debuga o erro, né? Vai acontecer alguma coisa aqui, é uma coisa muito simples, mas a gente vai ver. O próprio N8N, ele já traz o que está dando errado de forma específica para a gente corrigir. Bom, para você ver, foi um problema de credencial, porque essa credencial aqui talvez está utilizando a mesma chave API da outra que eu criei, né? Então, a título de didática aqui da aula, eu criei uma nova, mas enfim, eu vou continuar utilizando a credencial antiga, que já está cadastrada aqui. É isso daqui. E veja, fez o upload no Blotato, tá aqui a URL que gerou no Blotato, que é a database dele. Olha só, o final aqui é JPEG. Se eu abrir o link, vai trazer a imagem que subiu no Blotato. Ok? Aqui, ó, 5 itens. Olha só, os 5 itens das 5 imagens que a gente gerou aqui. E agora, o próximo nó simplesmente vai pegar esses itens e vai combiná-los em um item só. Olha só, vamos ver a entrada aqui do nó e a saída, como ele vai retornar. Veja, um item só, de 5 itens para um item. E um item só são todas as imagens que vão ser postadas em formato carrossel no TikTok. Perfeito? Bom, este é a segunda fase da geração de imagens. Essa é a lógica, como configura todos os nós aqui. Agora a gente vai para a terceira fase, que é a publicação dessas imagens. Bom, agora a gente está no passo 3, que é a publicação das imagens. São apenas 2 nós que a gente vai configurar aqui para postar no TikTok. Eu vou dar um publish aqui, com a versão 01. Ok. Agora, o que acontece? Olha só, esse daqui é um nó do Google Sheets. Qual que é a utilidade dele aqui? Eu vou mostrar para você que a gente disponibiliza uma tabela aqui no Google Sheets para você se orientar e poder ter acesso às imagens que você está gerando para depois você baixá-las. Está aqui, ó, na database para você ter uma organização para você conseguir ter acesso a essas imagens para poder manipulá-las ou colocar em algum pacote de vendas, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Você vai acessar essa tabela aqui, vai clicar em arquivo e fazer uma cópia. Vou colocar aqui aula 01 para diferenciar. A pasta vai ser essa pasta mesmo, é a Video Automations. Eu vou fazer uma cópia. Já está abrindo a minha cópia. Ela vem exatamente, né? Eu vou apagar esses dados. A gente não precisa, a gente quer preencher com novos dados. Bom, ok. A gente tem essa tabela aqui. Agora, a gente volta para a nossa automação. Já vai estar aqui o nó do Sheets. É necessário conectar o seu N8N com a sua conta Google. Já tem um tutorial dentro da comunidade de como faz isso e também no YouTube tem vários tutoriais de como conectar o N8N na sua conta Google para ter acesso aos seus Sheets, ok? Aqui você vai fazer a configuração disso, né? Aqui eu já tenho a minha credencial. Se você utiliza o N8N pago, provavelmente já vai ter aqui, quando você criar a nova credencial, já vai ter para você apenas clicar e vai conectar automaticamente com o Google, ou se não, de outra forma, se você utiliza o N8N local ou de outra forma, da forma gratuita, você vai acessar aí o tutorial no YouTube, porque se eu for ensinar aqui agora nesse tutorial vai ser uma outra aula. Mas você vai colocar aí sua credencial do Google aqui no N8N. Aqui vai estar configurado desse jeito. E agora a nossa tarefa aqui é procurar o documento que a gente acabou de criar, que é o Fábrica de Imagens, mas é esse daqui, aula número 1. Então aqui no nó, olha só, from list. Já apareceu aqui, ó, ele já atualizou. Com a credencial conectada aqui, ele já vai reconhecer. Veja, é esse daqui. E aqui eu vou selecionar Sheet 1. E dessa forma, ele já vai... Então, dessa forma, você vai colocar aqui o Sheet, é o Sheet 1. E ele já vai mapear aqui a planilha. Ele já vai trazer os dados da planilha. Agora, o que você pode fazer é trazer aqui, arrastar esses links aqui da esquerda
para para os campos corretos. E é assim que vai ser preenchida a nossa tabela. Olha só. Veja. Voltando. Tá aqui a credencial correta. Beleza. Eu aqui com essas configurações eu selecionei aqui, ó, From List. Eu selecionei a tabela no sheets que eu quero puxar. Eu vou colocar aqui Map Each Column Manually, para ser manualmente. E aqui, olha só, imagem, tá vendo aqui, ó, imagem URL 1, 2 e 3? Eu vou arrastar para cá, ó. Então aqui, ó, veja, aqui tá o imagem URL 0, eu vou colocar aqui no 1, esse aqui no 2, esse aqui no 3. Então veja, eu arrastei para cá, né? As imagens, esses links aqui de mídia, aqui em mídia. Agora, para o nosso título, bem aqui, eu vou em Style Agent. Tá aqui o título, ó, que o Style Agent criou. Vou colocar aqui, esse é o nosso título. Bom, veja, eu coloquei o título aqui e ficou vermelhinho. Eu vou fazer a mesma coisa com a legenda, o caption aqui. Olha só, ficou vermelhinho. Isso é porque ele está puxando um item específico. Eu vou substituir, olha só, eu vou clicar aqui 2 vezes na palavra item. Vou apagar e vou escrever first, parênteses abre e parênteses fecha. Veja que eu só coloquei, digitei aqui as 3 primeiras letras e ele já reconheceu aqui, ó, first. Olha só, já ficou verde, ok? É isso. Em caption você vai fazer a mesma coisa. Vai selecionar aqui item e vai escrever first. Já apareceu aqui, correto? Então veja, os dados aqui para preencher minha tabela. Os primeiros eu puxei aqui de mídia, aqui em cima. São esses daqui. Depois eu peguei em Style Agent, coloquei aqui o título, aqui ó, title, joguei aqui. Peguei a caption também, joguei aqui. Veja, agora falta esse item aqui, que é a data de publicação. Eu vou aqui, vou colar este. Bom, aqui em date published, eu vou pegar aqui um link que está na comunidade. Vou colocar esse link aqui. Você vai receber na sua automação também. Eu vou mudar para expressão. Veja, mudei para expressão. Voltou o resultado. É a data de hoje. Ok, é isso aqui que eu quero. E aqui em ID eu vou colocar uma fórmula do Excel, bem simples. Eu vou colocar igual. Bom, aqui é simplesmente para eu conseguir organizar aqui essa tabela para os dados começarem a postarem aqui, bem nessa linha aqui, que é a linha 2, porque a 1 já está preenchida. Então, eu coloquei aqui essa fórmula -1. Eu vou executar esse nó, só verificando a credencial tem que estar correta. Aqui o documento, você achou já o documento dentro do seu Drive, colocou aqui Sheet 1, colocou aqui Map Each Column Manually, arrastou as imagens, colocou aqui do Style Agent o título aqui, arrastou, mudou aqui, colocou aqui Caption, arrastou, mudou aqui também, colocou em First, verificando, né? Colou isso daqui aqui como expressão. E o ID você vai colocar essa fórmula aqui do Excel. Só isso. Executar. Olha só, nó executou com sucesso, tá aqui. E olha só o que ele me trouxe na planilha. Ele colocou o ID row aqui. O título, olha só o que ele retornou na nossa planilha aqui, né? O título, a legenda, né, do post, aqui o URL das imagens que a gente gerou. Se eu clicar aqui, tá aqui as imagens. Dessa forma você pode clicar com direito e salvar a imagem aí. Aqui para ficar o controle, né, das imagens que você tá postando, é mais para sua organização, ok? Feito isso aqui, agora a última fase é configurar um nó para postar no TikTok. É um HTTP request também. Veja, a URL é para o envio para o Blutato. É até um pouco parecido com o nó aqui de upload no Blutato, correto? Nesse daqui do TikTok, post, o URL é esse daqui do Blutato. Authentication Generic, que header também, e o header auth, que é a credencial, né, que você cadastrou aí do Blutato.
Veja, aqui a gente continua que tem um JSON aqui de saída, tá aqui sendBody, JSON, using JSON, e aqui são as características que vai para o TikTok. Veja, aqui na postagem ele vai falar que é gerado por IA, true, e ele também vai auto-adicionar uma música, aqui ó, true. O content, né, ele vai pegar o texto gerado, ele pega o texto gerado para o caption, né, a bio, e tá aqui a plataforma, enfim, aqui já está tudo configurado. Aqui as URLs de mídia, veja, ele já está pegando aqui ó, os arquivos, né, as mídias URLs que a gente transformou em mídia para subir no Blotato. E aqui, muito importante, veja aqui que aqui a Account ID está 123. Aqui você vai pegar o número da sua conta. Como que você vai fazer isso? Abrir o Blotato. Depois de você ter logado na sua conta, veja, eu vou utilizar essa conta aqui de teste, que é a Surreal Images. Tá aqui, ó, Copy Account ID. Você vai pegar o ID da sua conta aqui no Blotato. Veja, tá bem aqui, Copy ID. Eu vou copiar o ID da minha conta. Voltei no nó aqui do TikTok na minha automação. Vou clicar aqui, né, para abrir esses parâmetros JSON aqui da minha automação e vou colocar um Ctrl V. Você não vai ver esse número aqui, mas eu acabei de colocar o Count ID, né, que é o ID da minha conta. Essa é a configuração desse nó, dessa forma aqui. Presta atenção se não está nada de diferente de como eu estou te mostrando aqui neste nó. É dessa forma. E apenas a configuração vai ficar aqui embaixo, onde você vai copiar o ID da sua conta no Blotato e vai colar bem aqui, ó. Correto? Feito isso, com o nó configurado, eu simplesmente vou executar a última parte aqui, a última fase da nossa automação. Deu um post submission aqui, vou no Blotato. Olha só, atualizei, já apareceu aqui, ó, City Lights Flickr, é o post que a gente fez. Vou atualizar a página e já está aqui, ó, as imagens que a gente gerou. Opa, foi para outro post. É para a esquerda e para a direita aqui, ó. É esse post que a gente acabou de fazer. Veja, já tem uma música tocando. Já está aqui a legenda, né, do post. Está aqui a legenda, está aqui também as hashtags, Anime Wallpaper, Neon Vibes e aqui já a musiquinha do post. Então veja, postou de forma automática, você pode deixar essa automação gerando posts 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 1 vez por dia, quanto você achar necessário a sua produção aí de imagens, correto? Então, é essa automação, você acabou de configurar uma automação completa para realizar posts automáticos, de forma totalmente automática, usando criatividade. Veja, contas gigantes tem esse mesmo método que eu estou mostrando aqui para você, de posts automáticos, geração de imagens com IA de forma totalmente automática, veja. Aqui até do Dragon Ball. Então, é possível variar os estilos. Ele vai variando os estilos, né? Conforme você colocar no agente de estilo. Veja, essas daqui o estilo está totalmente diferente dessa última aqui que a gente fez. As outras estão iguais porque eu tinha pinado, né, o estilo do agente, ele foi apenas replicando na mesma linha. Então tá aqui. Aqui abaixo estão as demais redes sociais que você também pode postar através dessa automação. Aqui eu não vou abordar, mas você pode configurá-los aqui. Você vai receber, quando você baixar a automação também você vai receber, tá? Dessa forma aqui. Você clica com direito, pode ativar o nó e configurá-lo da mesma forma que a gente configurou aí o TikTok. Veja que está aqui, ó, o Count ID, você vai pegar o Count ID também no Blotato da sua conta, né? Aqui, ó, sempre você vai copiar o Count ID aqui e vai colocar aqui para você postar tanto no Instagram, no Pinterest, no Facebook ou até no Threads ao mesmo tempo, beleza? Uma das alternativas para você monetizar esse modelo de negócio digital aqui automatizado seria um dos exemplos, né? É colocar o link na bio, que esse cara aqui eles nem estão usando. Com o link na bio, você pode colocar um link na bio dessa plataforma aqui, se chama Etsy, onde para revender
suas imagens aprimoradas também. Veja, eu coloquei anime, tem várias ofertas aqui, além também de conseguir vender suas artes materializadas também. Então veja, você aqui no nicho de anime, né, é possível terceirizar aqui a produção dessas imagens. E é um modelo de negócio também, você postar as artes produzidas e depois revendê-las em forma emoldurada. Ou também pode fazer como esse daqui, criar um Patreon de criação de ilustrações digitais. Esse já conta com mais de 3 mil membros e ele já é reconhecido pelas artes que faz, né? Pelo estilo das artes que faz, que é dessa mesma forma com IA também, utilizando IA, e está vendendo suas artes e também seu método, né, de criação. Então veja, esse é um Patreon criado e aqui a forma, né, também de conseguir revender e também aqui a forma de revender as artes criadas. Eu aposto que esse ano, eu aposto que 2026 com certeza é o ano da produção de audiovisual com IA. Eu estou apostando muito nisso. E se você quer ter acesso a mais automações de produção de conteúdo, conheça a IA Creator Society, onde você vai ter acesso a essa automação e outras automações também de produção de conteúdo, ok? Entre elas o Instagram, o YouTube OS, o TikTok OS também, que são automações para facilitar a sua produção de conteúdo aqui na IA Creator Society. Então aqui está todo o passo a passo do absoluto zero para você automatizar a sua produção de conteúdo, ok? O link de acesso está na descrição e faça bom proveito da sua automação aí para gerar conteúdo automático no TikTok. Beleza? Então até o próximo vídeo.